Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, galeria em geral, mais um projeto que chega a esta casa e que, não menos diferente dos outros, um debate bastante democrático, respeitando todas as posições. Foram diversas audiências públicas, no que tange principalmente a questão das dark kitchens e também com a inclusão, antes da penúltima audiência pública, antes da primeira votação, de um assunto correlato à questão das dark kitchens, uma vez que trata-se da mesma lei que está sendo alterada, que é a Lei 16.402, de março de 2016, a questão dos decibéis. Vale aqui ressaltar, senhor presidente, em primeiro lugar, senhores e senhoras vereadoras, de que o projeto encaminhado pelo Executivo sofreu, ao longo desse tempo, diversas alterações. Alterações que sempre visaram o melhor equilíbrio para que o legislador pudesse dar segurança jurídica e também o entendimento dos vizinhos que se sentiram e se sentem impactados com as cozinhas, as dark kitchens que foram instaladas na cidade de São Paulo. Em especial duas dark kitchens da região da Vila Romana e a do Brooklyn, que de uma forma ou de outra quero aqui, independentemente de qualquer posicionamento, dizer que o parlamento e a sociedade deve, sim, como sempre, esta casa sempre foi palco de muitas discussões, defender aquilo que acredita. Defender aquilo que muitas vezes é muito caro para cada um de vocês. Mas o parlamento, a letra fria da lei, muitas vezes não consegue e jamais vai retratar aquilo que tanto as pessoas que se sentem prejudicadas com o instalar dessas cozinhas, como também aqueles que, de uma forma ou de outra, sobrevivem, não assim dizendo os empresários que criaram o negócio, mas aqueles trabalhadores que, de uma forma ou de outra, trabalham e precisam ter um lugar, um espaço para poder ter o seu ganha-pão, ter o seu emprego, a sua renda. Então, é bastante difícil, muitas vezes, principalmente quando o prefeito Ricardo Nunes se deparou com as diversas reclamações, os diversos pedidos, inclusive para fechamento dessas dark kitchens, buscar, através de uma legislação, de uma regulamentação, trazer essa tranquilidade, que às vezes é difícil, o impacto na vizinhança, mas também salvaguardar alguns empregos, que de uma forma ou de outra, independentemente da questão daquilo que foi licenciado ou não, e aqui eu quero deixar muito claro o meu posicionamento, principalmente quando falam de licença de autorização da prefeitura para uma determinada atividade, inclusive aquelas que também fazem parte do objeto desse projeto de lei, que é a questão dos decibéis, que eu, salvo o melhor juízo na minha posição como advogado, e muitas vezes tenho que fazer a interpretação da lei de forma que cada um possa entender, entendo que às vezes a prefeitura, inclusive em alguns atos, teve equívocos. E por isso que, nesta interpretação da lei, as partes prejudicadas se socorrem do judiciário. E muito se fala aqui nesta Câmara sobre isso, vereador João Jorge. Muito se questiona projetos quando a gente vota aqui de forma democrática, representando uma maioria, que a parte vencida sobe, às vezes, essa tribuna, ou a própria sociedade clama que vai buscar a guarida do controle externo do judiciário. É legal? É legal. Mas os vereadores e vereadoras foram eleitos para legislar, para buscar, dentro desse parlamento, de forma democrática, a votação desses projetos. E muito se fala em respeito à democracia, respeito às decisões,
E muitas vezes aqui dentro desse parlamento e fora, aqueles que fazem, defendem ou às vezes acusam a falta democrática de debate e de respeito às decisões, se socorrem de meios legais para se valer da lacuna que a legislação deixa. E o intérprete da lei passa a ser quem? Aquele que analisa os fatos. E é isso que está acontecendo com as Dark Kitchens. As Dark Kitchens foram lá feitas as ações fiscais e a parte se sentiu prejudicada. O empresário foi, se socorreu da justiça, ganha na justiça e funciona com liminar. Sem limite nenhum. Sem limite nenhum. Sem absolutamente a restrição legal que hoje, com a votação desse projeto, acaba se impondo. Então eu quero fazer de forma muito transparente um debate de que, quando eu defendo a questão da segurança jurídica e da questão da segurança legislativa, onde a regra do jogo tem que ser muito clara. Nós não podemos mais ter que a interpretação da lei caiba a quem quiser. Quantas vezes, e eu sou advogado, você tem uma decisão favorável em primeira instância e uma decisão desfavorável em segunda instância. Aí você se socorre numa terceira instância que reforma a decisão de segunda e confirma de primeira. O judiciário, de uma forma ou de outra, interpreta aquilo que se comprova dentro dos autos. E a prefeitura, muitas vezes, até nesta questão de interpretação, cabe a quem interpretar. Eu, dentro desse processo, li muito a respeito e ouvi muito a respeito das licenças que foram dadas para o funcionamento dessas Dark Kitchens. E aí, eu fiquei um pouco mais tranquilo do ponto de vista legal, quando, na própria lei que vamos aprovar hoje, no seu artigo 10 desta lei, reza, no artigo 10, parágrafo 1º, letra C, que nas hipóteses de revogação, extinção ou cassação das licenças existentes, não será permitida a expedição de novas licenças de funcionamento para cozinhas que integrem o estabelecimento até que se atenda aos parâmetros previstos no artigo 3º. Se o próprio artigo 10 traz de que as licenças que cabe à prefeitura, mesmo aquela que autoriza, pode revogar. Aqui está expresso na lei, exclusiva de uma regulamentação da Lei 16.402, que trata da lei do zoneamento. Então, eu quero trazer luz às discussões e dizer que, muitas vezes, é difícil convencer quem está convencido. E é difícil também você dizer para o empresário que ele tem que limitar o número de cozinhas. E sempre a gente precisa buscar o equilíbrio. E aqui, nós não estamos defendendo nem A ou B. Nós estamos defendendo a cidade que precisa ter uma regra. Quando uma regra é clara, a gente fiscaliza. A gente cobra o poder público. Essa é uma das funções dos vereadores e vereadoras eleitos dessa casa. Esse é o papel. Esse é o papel importante do legislador. Esse é uma prerrogativa, vereador Rubinho, Vossa Excelência que é advogado, do vereador e da vereadora. Nós aqui não podemos mais deixar a cidade numa insegurança jurídica, onde o empresário quer fazer um investimento para gerar renda, emprego, sem dúvida nenhuma, todo aquele que quer, de uma forma ou de outra, fazer um investimento,
Todos aqueles que moram, vereador João Jorge, também neste entorno, muitas vezes são comerciantes que têm a sua padaria, têm a sua pizzaria, têm o seu fundo de comércio, alguns têm indústria, outros têm empresas de prestação de serviço. Ou seja, é às vezes muito difícil buscar esse equilíbrio. Mas eu acredito que a gente tem que dar um passo de cada vez, para que a gente não fique mais restrito a uma decisão judicial que impede, inclusive, da prefeitura fiscalizar, que impede, inclusive, de a gente poder ter um limite aonde eu entendo, e eu faço sempre a interpretação dos decibéis, com referência ao artigo 146, parágrafo 2º da Lei de Zoneamento. Eu fiz essa interpretação, por isso que nós estamos fazendo uma alteração, limitando o que eu entendo que é ilimitado, que são bandas de música. Então, ou seja, é dessa forma que a gente vai enriquecendo cada vez mais o debate, e as leis, muitas vezes, não param única e exclusivamente com essa votação, mas podem ser aprimoradas ao longo do tempo, com alterações, inclusive, que nós, nessa Câmara, já fizemos vários projetos alterando as leis, alterando leis já existentes, aprimorando, melhorando. Então, eu acho que essa é a forma. Concedo a parte, Vossa Excelência. Primeiro, líder Fábio Riva. Eu vou aproveitar, líder Fábio Riva, como os vereadores que antecederam o senhor aqui, da oposição, falaram contra o projeto, eles mencionaram também o 634, que é o da educação, esse que cria o 610 cargos para professores e professoras. E eu disse aqui, vereador Fábio Riva, eu também vou querer entrar, como o senhor está falando, na questão das dark kitchens e na questão dos decibéis. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu informei aqui, quando o senhor não estava aqui, o senhor estava correndo atrás de resolver a questão da dark kitchens. Eu falei com o prefeito hoje, assim como o senhor, nós havíamos conversado antes, há muita gente, muitas professoras, professores, muitos aqui, preocupados não só com a criação desses 610 cargos, mas também com a prorrogação dos professores e professoras temporárias. E o prefeito disse que se nós aqui na Câmara fizermos as alterações, que ele sancione, ele concorda. Então, eu falei com o senhor, não sei se o senhor já está providenciando, a primeira coisa antes, se o senhor já está providenciando modificação para isso ou não. A modificação já foi feita a pedido do prefeito, está no substitutivo do executivo, então logo a gente entre no PL 634, eu serei o primeiro a me manifestar e vou esclarecer, inclusive, aquilo que é uma demanda desses contratos, que de uma forma ou de outra, por caráter de excepcionalidade, vão ser prorrogados, não sei na quantidade, mas a importância que isso consta no substitutivo do executivo. O prefeito também me ligou, solicitando isso. Desde o início, quando nós apresentamos esse projeto, sempre a gente tinha no canto dos olhos essa demanda, e ela está hoje aí concretizada no substitutivo do executivo, mas eu chego no momento oportuno. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria, então, líder Fábio Riva, só falar um pouco sobre essa questão das dark kitchen e da questão dos ruídos. Das dark kitchen, dá a impressão, quando os vereadores da oposição falam aqui, e eu quero dizer que eles estão nos papéis dele. Eu respeito o senhor, vereador Celso Gianazzi, quando o senhor coloca aqui sua posição. O senhor é um vereador de oposição. O senhor normalmente é contra quase 100% dos projetos do prefeito. Sejam os prefeitos, sejam os projetos... Esse eu sou a favor, esse 634 eu sou a favor. Claro, esse aí é uma concordância geral, um projeto do prefeito muito bom, da educação, e nós estamos todos juntos nesse projeto. Isso é muito bom. Mas é bom que saiba, inclusive quem está aqui hoje, que é uma raridade, é uma exceção. Normalmente, os senhores da oposição se posicionam como oposição, e eu respeito isso, vocês têm direito disso, é direito. Só que, às vezes, passam uma impressão equivocada, que nós estamos aqui trabalhando contra a população, quando nós somos aqui, um projeto desse, é bom que se diga para quem está aqui presente, um projeto desse de Dark Kitchen, nós somos em 55 vereadores, 55. Para esse projeto ser aprovado, precisa de 37 votos. Não é fácil construir uma maioria, se a maioria, a grande maioria, 2/3
dos vereadores. Se esses vereadores não estiverem convencidos, esse projeto não passa aqui. E é óbvio que todos nós temos uma satisfação para dar para o eleitor lá fora. Todos nós, seja na região central, na periferia, ou onde eu moro, Zona Leste, nós temos que dar uma satisfação sobre dark kitchens. Então, o que existe hoje é uma ausência de regulamentação. Estamos fazendo uma coisa na cidade de São Paulo que não é regulamentada, que está meio em terra de ninguém. O que o prefeito Ricardo Nunes fez? Pegou seu corpo técnico, estudou, e nós estamos hoje aqui regulamentando. Por isso até eu vejo aqui com satisfação o vereador Senival Moura, que até dentro do PT, que normalmente se coloca contra os projetos, eu vi aqui o senhor hoje colocando, assim, eu entendi pelo menos a sua boa vontade de interpretar esse projeto das Dark Kitchen e até votar favorável. Eu achei isso maravilhoso. Isso significa que há bom senso. Não é uma questão fechada, não vamos votar contra ou a favor. Isso é muito bom. Então, a partir de agora, haverá uma regulamentação dos projetos para instalação dessas cozinhas. E vai melhorar muito. Alguns lugares, elas não poderão ser instaladas mais. E onde forem instaladas, haverá regra. Por fim, Fábio Riva, líder, se me permite mais um minutinho, sobre a questão dos decibéis. Pois não. Sobre a questão dos decibéis. Eu soube, e eu não sei se o senhor pode informar isso já, para eu completar meu raciocínio, que a proposta que foi aprovada aqui, inicialmente, era de 85 decibéis. E que o senhor estaria fazendo uma proposta também para reduzir. Procede isso ou não? Procede, nós reduzimos para 75. Para 75 já decibéis. Foi, inclusive, objeto da audiência pública da semana passada e de hoje, já com o substitutivo de 75. Então, estamos reduzindo para 75. Muito bom, parabéns pela iniciativa. O que eu queria levantar aqui, eu já defini isso em questões aqui das audiências públicas, é que o senhor usou uma palavra que me trouxe a essa tribuna. Eu estava ali sentado observando o seu discurso, o senhor usou a palavra equilíbrio. E nós estamos vivendo no Brasil, eu já discuti isso aqui recentemente, onde equilíbrio é uma palavra em desuso. Na política mesmo, nós estamos radicalizados, os dois lados, um lado radicalizado, o outro lado radicalizado, estamos em busca do bom senso. Quando o senhor reduz para 75 decibéis, o senhor também está mostrando o bom senso. Importante dizer o seguinte, muito importante dizer o seguinte, se o show do Coldplay não for feito, se eles não fizerem em São Paulo, sabe onde eles vão fazer, Fábio Riva? Vão fazer no Rio de Janeiro, vão fazer em Curitiba, Recife, Salvador. E o Coldplay não vem a São Paulo se não puderem fazer o show aqui. Então nós temos que pensar isso. E não é show todos os dias, como alguém disse aqui, não é show todos os dias aqui. Não é. É ocasionalmente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, num estádio como o Allianz Parque. E ele já tem, como ele é coberto, Fábio Riva, o Allianz Parque, já sai menos sombra lá. E olha, eu vou repetir o que eu disse aqui agora há pouco, quando o senhor não estava. No Allianz Parque, os grandes shows têm acontecido 19 horas ou 20 horas, 22 horas, encerra o show, e vai acontecer de novo daqui 15, 20 dias. Então, o bom senso é importante que se impere. Há uma geração, vereador Senival Moura, eu apelo para que o senhor, sim, vote favorável, há uma indústria do entretenimento na cidade de São Paulo, com dezenas, centenas de milhares de trabalhadores, que também precisam trabalhar, sem incomodar os vizinhos, claro, mas nós temos que, sim, pensar nos dois lados, há que se ter equilíbrio e bom senso em tudo. Obrigado pela paciência comigo, presidente. Que é isso, Fábio Riva. Vereador João Jorge, é sempre bom ouvi-lo, sempre com a sua ponderação, foi secretário da Casa Civil, foi líder de governo, conhece bem a máquina do Executivo, do Legislativo. É sempre importante a gente fazer esse debate, como faço com a oposição. Já estou há algum tempo aqui na liderança do governo, tenho dialogado com todo mundo, de forma democrática, respeitando todas as posições. Eu queria só informar a todos que alguns pontos da audiência pública de hoje, que nós ouvimos da sociedade, nós fizemos alguns acréscimos importantes no substitutivo do Executivo. Quero aqui fazer um destaque ao artigo 3º. Tinha uma preocupação, está aqui a Mariana que defende a questão da Vila Romana, né, dos vizinhos, o incômodo que gera dark kitchens. Pela legislação hoje, automaticamente você não tinha um limite de essas dark kitchens poderem ser instaladas de forma com o novo regramento.
E o vereador Paulo Frange, numa das audiências públicas, colocou a questão de ter um raio de, no mínimo, 300 metros entre uma dark kitchen existente ou já autorizada e uma nova. E isso foi incorporado para que não haja também, às vezes, o subterfúgio e a interpretação da lei de eu ter uma dark kitchen num número e a outra pula 2 números e eu ter uma outra. Que o impacto seria a mesma coisa. Você tem 20 cozinhas num lugar e ter 10 de uma vizinha da outra, o impacto vai ser o mesmo. Então, acho que vale aí parabenizar quem fez essas falas, essa luta, que nós acrescentamos um parágrafo 2º no artigo 3º, que reza o seguinte: a distância mínima entre uma dark kitchen existente ou licenciada e a outra não deverá ser inferior a um raio de 300 metros, sendo definido na regulamentação o centro do raio. Porque poderia até, inclusive, quando eu falo da interpretação da lei, e muitas vezes cabe ao intérprete interpretar isso, se você não crava um raio, automaticamente eles poderiam licenciar uma do lado da outra. Então, a gente está de uma forma ou de outra, a gente sabe que é difícil, mas eu entendi e por isso fiz gestão para que isso ficasse consignado. Parabenizar o Paulo Frange, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, que bem conduziu esses trabalhos. A gente dialogou bastante, a gente entendeu que poderia eventualmente ter 1 ou 2, 3, uma do lado da outra com 10, e a gente criou um raio para minimizar esse impacto. Acho que vale aí uma vitória, uma comemoração mesmo tímida. Eu acho que por isso que eu falo que eu busco o equilíbrio, porque muitas vezes a gente tem que definir as coisas no decorrer do jogo, e é isso que nós fizemos aqui. A outra, então isso veio para crescer, para melhorar, para aprimorar. A outra alteração nós estamos colocando no artigo 4º. O artigo 4º nós também acrescentamos um parágrafo 3º, que os estabelecimentos que se referem... E por que isso? Vou explicar primeiro por que nós colocamos. Hoje, você chega numa dark kitchen, você não sabe qual a empresa que está lá. A empresa é da Dark Kitchens, não sei o nome de quem é. Mas você não sabe quais são as cozinhas que estão lá, quais são os CNPJs das diversas cozinhas que estão lá. Então, nós acrescentamos um artigo dizendo o seguinte, parágrafo 3º. Os estabelecimentos que se referem ao artigo 1º desta lei deverão manter afixado no saguão de entrada da edificação, em local visível ao público, um quadro onde conste a razão social, o nome fantasia, logomarca e número de cadastro dos órgãos da vigilância sanitária de todas as empresas que se instalem no empreendimento. Então, mais uma questão que foi oriunda da própria audiência pública. No artigo 7º, a gente fala também da questão do Código de Obras e nós também incluímos um parágrafo 2º, que é a questão da segurança, a questão do combate a incêndios. Então, considera-se bombeiro profissional, uma demanda do Major Palumbo, bombeiro, que fez essa defesa, inclusive aqui em plenário, falando da importância da segurança, principalmente daqui os nossos aguerridos bombeiros da casa, de ter essa importância de ter, quando o número de cozinhas até 1.000 metros, acima de 1.000 metros quadrados, ter um bombeiro civil para garantir essa questão da segurança, o que dá segurança não só para os trabalhadores, mas também para os vizinhos em torno dessas dark kitchens. Então, vale aqui sempre ressaltar esse bom diálogo no que diz respeito a essas alterações que vêm, de uma forma ou de outra, contribuir com o processo legislativo. E não menos importante, quando a gente fala da questão dos decibéis, nós incluímos, inclusive, também um parágrafo 5º ao artigo 146, que reza o seguinte: as disposições constantes no artigo 4º, que fala do limite de 75 decibéis para os grandes shows e eventos autorizados por decreto, não eximem os responsáveis do cumprimento de medidas mitigadoras relacionadas com o ruído a serem implementadas no estabelecimento ou entorno, conforme o caso. E aqui eu jogo um pouco de luz, vereador Senival, vereador Jair, vereador João Jorge, público que nos assiste, porque, independentemente de eu ter o meu estabelecimento licenciado, seguindo os limites que a legislação impõe de ruído, eu sempre tenho um vizinho. E sempre vale aqui
que as medidas mitigadoras do bom senso, do equilíbrio que eu falei aqui, possam ser sempre objeto de diálogo. Inclusive, quando se falaram, e se falou muito, o vereador Camilo Cristófaro, da questão do Allianz Parque, nós entendemos, inclusive a própria prefeitura assinou, junto com o Ministério Público e os interessados, um termo de ajustamento de conduta. Dá uma parte, líder. Só concluir aqui o meu raciocínio. Por que isso? Porque busca mitigar aquilo que acaba gerando incômodo. Muitas vezes, a gente vê e ouve, principalmente na periferia, que é um caso bastante diferente, a gente tem um problema de ruído na cidade, isso é fato. O que nós estamos buscando aqui é um regramento. Por que um regramento? Porque eu ouvi hoje, inclusive, de um vereador que respeito muito, o vereador Donato, tem um apreço grande, sempre combatente, tem seus posicionamentos, às vezes a gente concorda, a gente discorda, faz parte do jogo democrático, que o legislador, quando fala em bandas de música, falava da banda que tocava num coreto. Nós estamos em 2022. A lei de zoneamento foi aprovada em 2016. Já existiam essas arenas, já existiam esses estádios que fazem esses shows. Nós não reinventamos a roda. Agora, eu entendo, e a Prefeitura tem colocado em cima do artigo 146, que as bandas de músicas são as excludentes do ruído, ou seja, estavam ilimitadas. E você limitar em 75 agora, você tem uma regra do jogo e os vizinhos podem cobrar isso com maior efetividade. Esses shows vão ser todos eles autorizados de forma esporádica pelo prefeito através de um decreto. É diferente de a gente pedir um show para fazer numa subprefeitura. São grandes eventos na cidade de São Paulo. Nós temos aqui um turismo de entretenimento, nós temos empregabilidade, temos também a vizinhança. Temos que buscar esse equilíbrio? Vamos tentar. Se não for agora, quiçá a gente possa voltar aqui nessa casa para debater de forma mais ampla, mapa de ruído, questões que gerem aí toda a incomodidade da cidade. A Câmara não vai se furtar a fazer isso, mas um passo de cada vez. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Fábio Riva, líder do governo. O que nos preocupa, vereador, ilustríssimo presidente, Milton Leite, amanhã prefeito de São Paulo, é o regramento, graças a Deus, vai sair. O que nos preocupa é o PSIL. O PSIL hoje não tem estrutura alguma para fiscalizar o que deve ser fiscalizado. Eu acho que a atitude do prefeito, combinado com o presidente dessa casa, combinado com os vereadores, de abaixar 10 pontos, de 85 para 75 decibéis, ou decibéus, como gostam de falar, beus. Eu acho que é muito importante para a cidade. Mas nós temos que reforçar, e eu queria até o apoio do presidente dessa casa, que é muito importante, o fortalecimento do PSIL, o fortalecimento da fiscalização. Porque 1h da manhã, uma casa dessa, uma pessoa reclama do barulho, eles vêm na sua casa medir o decibéis que tem dentro da sua casa, 1h da manhã, não virão. E se vierem, nós não temos fiscais para poder chamar, para poder, no mínimo, advertir e autuar essas casas de shows. Eu acho que isso é muito importante. E sobre as cozinhas, eu acho que a cidade está regrada. A partir de agora, a cidade colocou uma regra nas cozinhas, que é muito importante, porque a reclamação era muito grande, senhor presidente, das casas ao entorno, que estavam vivendo um verdadeiro inferno com a poluição e com a gordura dessas cozinhas. Obrigado, vereador Fábio Riva. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela colaboração. E corroborando o que Vossa Excelência disse, vereador Camilo Cristófaro, o prefeito encaminhou para esta Câmara, o projeto de lei de valorização dos agentes vistores. Inclusive, vai ser debatido nesta casa, ouvir atentamente, inclusive, toda a direção do Sindicato dos Agentes Vistores, a importância e o olhar que o prefeito está tendo também com essa questão do PSIL, de aumentar o número de fiscais na cidade, de valorizar aqueles já existentes. Então, são medidas importantes que corroboram essa questão.
Mas quero aqui, senhor presidente, mais uma vez, cada vez mais poder discutir esse projeto. Mas eu não posso deixar de dizer que projetos como este, que chegam a esta casa, que geram aí várias discussões, posicionamentos, eles são importantes porque você tem a possibilidade de a gente entender a cidade de forma mais plural, podendo, de uma forma ou de outra, fazer tudo aquilo que, muitas vezes, essa lacuna da lei, essa falta de interpretação, você vê, eu sempre faço menção, senhor presidente, ao artigo 146, né? Sou, às vezes, criticado porque faço uma interpretação do artigo 146. Da mesma forma que eu faço essa interpretação, que a própria prefeitura tem feito essa interpretação, outros podem interpretar de forma diferente. E eu vi muito aqui, eu vou me recorrer ao judiciário, vou recorrer ao MP. Pessoal, a gente precisa muitas vezes aqui ter o discernimento de exercer aquilo que nos foi outorgado nas urnas. Cada um aqui tem o direito de reivindicar e cobrar do seu parlamentar os seus posicionamentos. Mas não pode pegar carona em determinadas questões para achar que a gente precisa atender A ou B. Aqui a gente não está para atender A ou B. Aqui nós estamos para, efetivamente, tentar traduzir numa letra fria da lei aquilo que, de uma forma ou de outra, gera um conflito à sociedade. O conflito à sociedade cabe a esse parlamento, muitas vezes, ter que decidir. E a decisão, ela é majoritária. E aí, sem dúvida nenhuma, aquilo que é votado nesta Casa de Leis sobe para a sanção ou veto do prefeito. Falando nisso, amanhã, o presidente Milton Leite assume, o prefeito vai estar numa viagem para o Uruguai, representando aqui o nosso município, num encontro importante, e nós teremos lá o presidente da Câmara, que representa também o parlamento, uma vez com o falecimento do nosso querido e saudoso Bruno Covas, o prefeito Ricardo Nunes, que era vice, assumiu como prefeito, e o presidente da Câmara assume nessas ausências de compromissos particulares ou compromissos diplomáticos do prefeito. Oi? Também sou vice. O senhor é vice, é o que eu estou dizendo. Então, ou seja, esse parlamento tem, por regra, estar fazendo essa discussão, senhor presidente. Tem, por regra, cada vez mais, a gente se aprofundar. Mas quero dizer que as discussões não se esgotam única e exclusivamente com a votação de um único projeto. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui no substitutivo do Executivo, o pedido do prefeito, o vereador Senival Moura, alterando uma lei da prorrogação dos contratos da excepcionalidade dos professores. E também a gente alterando uma lei que fala da remuneração dos estagiários. Então, estas alterações sempre são perenes e elas vão acontecer no parlamento, sempre vão acontecer. Mas para isso a gente precisa dar um passo. A gente precisa dar um passo para entender o que a sociedade, de uma forma ou de outra, enxerga daquilo que é uma decisão. Se a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa mudar aquilo que nós votamos ou aprimorar aquilo que nós votamos. Esse é o papel de todos os parlamentos que nós temos, não só aqui na maior parlamento do Brasil, mas também no maior parlamento aqui que nós temos em números expressivos de vereadores e vereadoras que representam a sociedade. Esse é o trabalho. É dessa forma que a gente vai avançando, que a gente vai discutindo, que a gente vai aprimorando. Prefeito Ricardo Nunes nasce da história desta Câmara Municipal, conhece perfeitamente qual o papel da Câmara Municipal, reconhece sempre a importância dos vereadores e não tem uma inauguração, senhor presidente, ou uma fala do senhor prefeito em qualquer evento que ele não faça menção à Câmara Municipal, que ele não elogie a postura dos vereadores e vereadoras dos diversos partidos. O contraditório faz parte. A gente só cresce como pessoa quando a gente aprende.
E muitas vezes a gente tem que aprender errando, mas buscando sempre acertar. A vida da gente é assim. Os vereadores são assim. As razões de projetos que a gente defende aqui são assim também. Eu tenho a plena convicção de que esta é a nossa função. E por isso eu não me furto do debate, não me furto de discutir, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Nós ouvimos atentamente, participei das audiências públicas, ouvi atentamente, ouvi até algumas coisas que, do meu ponto de vista, até pela razão e a emoção de quem sente na pele esse incômodo, a gente respeita. Por isso que a gente está aqui, para poder ouvir, ser ouvido, ouvir mais. Quem ouve mais erra menos. E é assim que a gente vai seguindo. Esse é o parlamento. Essa é a discussão que a gente sempre tem que ter nesta casa. Mas projetos como este, e como outros, que ainda vão chegar nesta casa, como aqueles que nós já votamos, muitas vezes medidas impopulares, mas necessárias. Aquilo que nós fizemos de ajustes e a Câmara aprovou no período da pandemia, o pior período da história da cidade de São Paulo. A Câmara veio aqui, votou de forma virtual, inovou. Liberamos para o Executivo recursos para investir na área da saúde, presidente Milton Leite. O senhor sabe o quanto isso foi importante. Vossa Excelência que sofreu e nós estamos aqui usando máscaras. Eu não estou usando porque estou na tribuna, estou longe das pessoas. Mas eu tenho a certeza de que tudo aquilo que o parlamento buscou, e nós tivemos aqui vários projetos, que não foram por maioria, foi por unanimidade, construindo o diálogo. Prefeito Bruno Covas, quando eu assumi como líder do governo, quando ele me convidou, pediu para que eu fosse essa interlocução do Executivo aqui no Legislativo, e já estou 4 anos nessa função, sempre busquei dialogar, tenho um ótimo relacionamento com todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Posso não concordar, mas respeito, estamos aqui para discutir, para aprimorar, levar para o Executivo todas essas questões, para que a gente possa entender que não só os projetos do Executivo, mas os projetos do Legislativo, senhor presidente, do Legislativo também precisam ser discutidos, precisam ser votados. A mesma discussão que muitas vezes nós temos aqui num projeto do Executivo Municipal, discussões acaloradas, vereador João Jorge, questões que a gente vem discutindo de toda forma, a gente vem aqui e vê da mesma forma, vereador Fernando Holliday, nos projetos dos vereadores. Quantas vezes nós paramos a votação, suspendemos para discutir toda essa relação entre aquilo que o proponente quer com o projeto e aquilo que a grande maioria da Câmara entende sobre o projeto. O papel do vereador também é um papel de convencimento, é um papel de tentar, de uma forma ou de outra, dizer o seguinte: olha, isso aqui a gente está aprovando, são medidas que são necessárias, são importantes, que a sociedade precisa saber. Aos olhos da sociedade, muitas vezes a classe política não é bem vista. Me lembro muito bem que muitas vezes a gente sofre com aquilo que a gente vota e sofre pelo aquilo que a gente não vota. É uma coisa que é importante, mas a gente ter essa transparência de vir a esta tribuna, de colocar como homens, como mulheres, como cidadãos, cidadãs, que a gente também precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa aprimorar. Então, senhor presidente, queria aqui, aproveitando nesse meu tempo, parabenizar os senhores e senhoras vereadoras, que mais um projeto bastante discutido, parabenizar também a sociedade civil organizada que veio a esta casa, colocou suas razões, aprimoramos o projeto e dessa forma eu venho encaminhar aqui o voto favorável, senhor presidente, ao substitutivo do Executivo. Não há mais oradores inscritos, está encerrada a discussão.